5 indicações de graphic novels que você precisa ler. Eu sou Vilto Reis, editor do Homo Literatus, e hoje eu resolvi fazer uma lista de indicações de graphic novels, algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas, vai ter brasileiro na lista. Vou indicar umas coisas que eu com certeza acho que você deveria ler, e umas graphic novels com pegada muito literária, assim. Eu acho que o quadrinho é uma arte à parte, eu acho que é uma arte separada, mas que de vez em quando a gente aborda também no Homo Literatus, e por que não falar aqui no canal do YouTube? A primeira HQ que eu quero indicar é essa aqui, Sinal e Ruído, né, do Neil Gaiman e do Dave McKean. É uma HQ meio surrealista, talvez, no seu desenho, tem uma pegada assim surrealista, mas tem uma sinopse muito pesada, muito densa e muito interessante, que é de um diretor de cinema que, quando ele está pronto para começar a filmar o seu maior filme, o que vai ser a sua obra-prima, ele descobre que está com câncer. E aí ele para a produção desse filme, só que na verdade ele não para, porque na mente dele ele continua rodando aquela história como se ele estivesse filmando, que é a história de um grupo de pessoas que vive num vilarejo e que está esperando o apocalipse chegar, já que elas vivem no ano de 999. É uma HQ bastante pesada, mas que reflete algumas coisas bastante interessantes. Aqui um pouquinho do traço, não sei se vai dar pra ver bem na câmera, mas enfim, estou tentando, gente, por favor, entendo. Mas aí fica a indicação Sinal e Ruído, do Neil Gaiman e do Dave McKean. Outra indicação que eu quero fazer é esta aqui, por qual eu tenho um grande carinho, que é Dois Irmãos, né? Uma adaptação recente do romance do Milton Ratum, Dois Irmãos, que foi adaptado pela dupla de irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá. Talvez uma das coisas mais interessantes é que a história do Milton Ratum trata de dois irmãos gêmeos, e essa história, essa graphic novel foi feita por dois irmãos que também desenham, que são muito famosos, inclusive muito reconhecidos nos Estados Unidos, e que são brasileiros e que foram adaptar essa obra. O resultado, assim, sensacional, assim, pra quem leu, eu li primeiro o romance do Milton Ratum um tempo atrás, e depois quando eu peguei essa graphic novel eu tava assim meio um pé atrás, porque eu achava na minha cabeça que era um romance inadaptável pra uma graphic novel, que era um romance muito literário, mas assim, a dupla de irmãos aqui, o Fábio Moon e o Gabriel Bá, se superaram assim no resultado. O contraste que é bem característico dos dois, assim, não sei se vai dar pra ver muito bem aqui na câmera. Então algo que eu indico muito é essa graphic novel Dois Irmãos. Eu não poderia deixar de indicar uma das minhas graphic novels preferidas, assim, de todos os tempos. Uma das minhas histórias preferidas, tanto no cinema quanto na graphic novel, que é V de Vingança, uma história, né, no cinema bastante conhecida. Eu acho que às vezes, assim, quem é fã da HQ não curte a adaptação cinematográfica, mas através da adaptação cinematográfica, muita gente chegou na HQ. É escrita pelo Alan Moore, com desenhos do David Lloyd. Ela é bem mais, como é que eu vou dizer, talvez lisérgica, ela é bem mais shakespeariana em alguns momentos, ela é bem mais literária, obviamente, né, que é a diferença do cinema. Mas o próprio V, eu acho que ele é bem mais maluco aqui, na HQ. Mas assim, quem assistiu o filme já conhece a história, é um lugar um futuro meio distópico, não tão futuro assim, onde surge um revolucionário chamado V, né, que se auto-intitula V, e que na verdade ele quer libertar as pessoas daquele mundinho e tal, uma coisa que a gente sempre, quem lê sempre acha que é isso que está acontecendo ao nosso redor, e eu concordo com isso, né? Mas aqui tá essa metáfora da nossa realidade muito interessante para quem quiser conhecer. Quarta HQ que eu quero indicar é esta aqui, que é uma HQ que, é um livro que é bastante pesado, é bastante denso, que ganhou Pulitzer, inclusive nos Estados Unidos, que é Maus, do Art Spiegelman, que é uma espécie de uma espécie de biografia do pai do Spiegelman, em que ele resolveu fazer no formato de quadrinhos. O pai dele é um judeu que sobreviveu dos campos de concentração na época do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. E a forma que o Spiegelman pegou para representar tanto o momento que o pai dele tinha, assim, já depois de velho, quanto o que ele viveu na época, foi desenhando um quadrinho, e mais do que isso, tipo, tratando os judeus, representando eles na forma de ratos, o que acaba sendo bastante chocante, assim, no decorrer da história.
É uma história pesada, já vou dizer de cara, né? É uma história que trata muito com realidade. Eu quase chorei lendo essa HQ, assim, e eu mega indico, assim, pra vocês. Eu acho que é uma história que te leva a pensar, assim, que talvez esse formato quadrinho, esse formato HQ, ainda tem muitas coisas a abordar que não estão sendo abordadas. Mas eu acho que essa HQ mostra, assim, que o quadrinho ainda tem muitas outras coisas a abordar. Por isso, indico muito a leitura. E minha última indicação de hoje é uma graphic novel calhamaço, assim, e que foi uma das últimas que eu li, mas, assim, putz, me impressionou muito, que é essa aqui, Diomedes, do Lourenço Mutarelli. Mutarelli eu conheci pessoalmente num evento, a gente depois saiu numa galera, ele sentou do meu lado na pizzaria, o cara é muito gente boa, é um cara... Putz, cara, é até difícil de falar dele, porque ele, assim, ele é muito normal, ao mesmo tempo, que ele é um cara genial, assim, tu começa a falar das referências dele, assim, e tu vê que o cara tem uma profundidade enorme, assim, no entanto, o cara tá meio tímido, isso que é engraçado, assim. Mas, no entanto, essa HQ aqui, Diomedes, que conta a história desse detetive chamado Diomedes, que na verdade é um policial aposentado. Aí você pensa, mais uma história de detetive, o gênero tá meio batido, mas a diferença do detetive desse Diomedes é que ele é um cara muito humano e ele é um cara muito medíocre, assim, ele é um policial aposentado e a especialidade dele é resolver casos de amor, assim, de traição, né? Só que na verdade ele nunca conseguiu resolver caso nenhum. E aí chega um cara dizendo pra ele que quer que ajude ele a encontrar o mágico que se apresentou no aniversário de infância dele. Então, tipo assim, é uma história que envereda, assim, por um caminho meio maluco, por um caminho de coincidências, por um caminho de, assim, mediocridade do dia a dia, versus existe algo mágico em se viver. É uma história muito profunda, e quando eu cheguei ao final do Diomedes, eu encontrei um texto do Mutarelli, um texto que não é ficcional, né? Onde ele conta que ele se inspirou, o Diomedes, na figura do pai dele, assim. O Diomedes contou as piadas meio escrotas, assim, e o Mutarelli botou isso, né, na HQ, e que um dos maiores prazeres dele era desenhar essas HQs, ou desenhar algumas páginas das histórias e levar pro pai dele ler e ficar olhando, assim, pra ver se o pai dele se reconhecia. No entanto, o pai dele acabou falecendo quando ele ainda estava na metade da escrita da segunda história, já que são 3 histórias aqui no Diomedes. E, putz, eu fiquei bastante chocado, assim, acho que principalmente por ter gostado muito do personagem, saber que ele se inspirava isso numa coisa de vida real e de pessoal dele. Enfim, fica a indicação Diomedes, do Lourenço Mutarelli. Essas são as minhas 5 indicações de hoje, e se você quiser fazer indicações aí nos comentários, coloque. Se quiser indicar esse vídeo para outras pessoas, e se quiser correr atrás dessas HQs, eu mais do que indico.